Fala pessoal, beleza? Mais um Fecha Mari que está no ar, meu nome é Rafael. Bom, deu um problema na minha câmera, eu não consegui arrumar aí a tempo, né, para conta do fechamento, para não ficar atrasando muito. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí o que aconteceu nessa semana, né? Semana foi marcada pela questão das incertezas quanto ao rumo do fiscal. E hoje o negócio deu uma acelerada forte, né? A curva de juros segue lá em cima, né? Voltando aí para as máximas recentes, como a gente pode observar, e precificando altas para 2023, mais precisamente a Selic saindo dos atuais 13,75 aí para a faixa de 14,5, com a possibilidade real disso acontecer depois da fala de hoje do presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, Ele, como acho que qualquer pessoa que consegue entender um pouquinho do fiscal, de dívida em relação a PIB, né, falou que os riscos fiscais são notórios, né, e que o Banco Central, o Copom, está com a porta aberta para aumentar os juros no ano que vem, né? E aí ele falou que fora dessa incerteza fiscal existe, né, a possibilidade não, a possibilidade não é a possibilidade não, isso vai acontecer, né? O governo vai aumentar o volume de concessão de crédito subsidiado. Já foi dito isso, né? Em especial o Minha Casa Minha Vida. E isso, né, cria um descasamento entre a taxa do mercado e a taxa de subsídio. E aí, no final das contas, isso é ajustado por uma coisa, aumento da Selic. E aí, quem pega o financiamento normal, que eu acredito que boa parte das pessoas aí, classe média, tudo, peguem esse financiamento normal, vão acabar pagando esse subsídio, né, via aumento da taxa de juros, tá? Né, e a gente nunca pode esquecer de uma coisa, acho que é sempre bom lembrar o que é essa PEC de transição do jeito que está, né? Se ninguém enxugar essa PEC de transição, o que pode prever, né? O que a gente pode prever com relação a isso? Dívida PIB chegando a 95%, né, até o final do mandato de Lula, e elevando, né, chegando a muito mais do que foi o pico do Covid, quando nesse governo a gente bateu 86%, e quando de fato foi necessário, né, aumentar substancialmente os gastos públicos por conta da queda substancial da atividade econômica, né? Então, é o jeito que as coisas estão caminhando, né? E a gente tem um cenário que até o próprio Campos Neto falou, né, de desaceleração da atividade econômica. Se seguir nessa parte, se seguir com essa questão que os apertos monetários ainda serão presentes em 2023, a expectativa de desaceleração da economia brasileira para o ano que vem agrava, né? E aí a gente entra no cenário maravilhoso, que é fiscal depreciado, crescimento baixo, juros e dólar alto e inflação interrompendo a trajetória de queda. Aí a gente tenta arranjar um upside aí, econômico, né, para o Brasil ano que vem, diante do que vem sendo desenhado até o momento, né? Eu sinceramente espero que encontre alguma alternativa para enxugar essa PEC e trazer um pouquinho, né, não tanto, nem tanto para lá, nem tanto para cá, algo médio que não afete tanto essas expectativas com relação ao fiscal, né? Então, a gente tem essa pressão do fiscal que faz a curva de juros do jeito que está, como a gente pode observar. Também a gente teve, né, o minério de ferro perdendo força, então deu uma virada aí nas ações de commodities metálicas, e o petróleo, né, com a queda de 2,5%, pressionando as ações da Petrobras. E aí, encerramos a semana com uma queda de 3%, né, Ibovespa fechando com uma queda de 3%, e definitivamente perdemos o viés de alta de curto prazo, porque estamos encerrando a semana bem abaixo, né, com um percentual até que razoável, aí, mais de 1%, abaixo das médias que estavam cruzadas na compra. Então, não temos mais viés de alta no curto prazo. No curtíssimo prazo, nós temos uma tendência de baixo, né, essa tendência de baixa aqui, e
Se perder os 107 mil pontos, né, essa região, a mínima dessa semana, os 107.245, essa tendência de baixa que já, né, já ganhou um momento, já, né, a banda de Bollinger já está aberta para baixo, já tem volatilidade na venda. Ela vai ser confirmada, entramos em tendência de baixa no curtíssimo prazo, caminho aberto para voltar para os 104, 100 mil pontos, né, voltar para essa região de junho e julho, onde, né, a taxa de juros estava nesse mesmo patamar, né. Aí se voltar para cá, pelo menos o mercado fica com um preço justo, aparentemente, né. Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, o cenário bem complicado. Aí, se a gente não tiver... Se o lado doméstico está muito complicado por conta da curva de juros. Se o lado de commodities, né, petróleo está em queda e o minério de ferro começar a perder força, não dá para pensar em outra coisa se não voltar para o 104, região dos 100 mil pontos. Inclusive, né, essa alta de hoje, na abertura, foi o cenário ideal para a gente zerar o restante das nossas posições, né? A gente zerou, a gente tinha, por exemplo, Multiplan. Aqui, ó. Multiplan. A gente tinha Multiplan. Nosso médio estava em 23,80, exatamente muito próximo da máxima de hoje. Bateu 23,45, a gente zerou, né? Um ligeiro prejuízo e foi a melhor coisa do mundo, né? O papel só devolveu tudo. Então a gente aproveitou esse movimento de alta para zerar o restante da carteira, o restante que tinha assim de resíduo na carteira, e estamos com oficialmente 80% de caixa, né? E aí a gente direcionou para, né, pelo menos as recomendações que a gente enviando de renda fixa, né, já tem CDB pagando 16%, tem CDB de liquidez diária, né, ficar pós-fixado por conta dessa taxa de juros mais alta por muito mais tempo. E a gente vai trabalhando isso, e se eventualmente aparecer uma operação, uma oportunidade de ouro aí na bolsa, alguma coisa muito atrativa, a gente pode ir em busca, sempre priorizando, né, ativos que estão em forte tendência de alta ainda no curto prazo. Porque operar papéis em tendência de baixa, né, tentando encontrar fundo, é a fórmula para perder fundo, né, e aí em busca de novas mínimas, né. Então precisa ter tem mais ainda esse filtro para fazer em termos gráficos, né. Então começar a ficar um pouco difícil encontrar boas oportunidades nesses níveis diante dessa curva de juros, tá? E aí, né, em busca de papéis que são dolarizados, que podem se beneficiar desse cenário de alta de juros, né, um exemplo é a Vale, né, que apesar desse candle de reversão aqui, sugere para quem tem o papel fazer uma parcialzinha, mas se voltar para essa região de R$75, pode abrir uma oportunidade de compra, né? E no caso aqui de Petrobras, né, o papel já está em tendência de baixa no curtíssimo prazo, quando perdeu 28,30. Hoje, com a queda fechando exatamente no ponto, esse 26,60, 26,70, se segurar por aqui, pode formar um pivô de alta e tentar romper o 28,30. Se não segurar, perdeu 25,60, espaço para buscar os R$24. O papel fica ex dia 22, né? Fica Petrobras, Gerdau e Banco do Brasil. São papéis que ficam ex na semana que vem, né? Semana que vem, que promete ser de baixíssima liquidez por conta do feriado da Thanksgiving do mercado norte-americano, né? Aí do lado negativo, né? A devolvida de hoje, por conta da salta da curva de juros, né? IRB não, Via devolvendo tudo, Magazine, né? Todos setores aí sensíveis à taxa de juros, tudo devolvendo, né? Edux e tal. Então, é isso. Cenário, né? Por enquanto, o mercado brasileiro entrando neste cenário aí bem negativo, né? Em termos de expectativa da curva de juros, cenário gráfico. Vamos ver como é que vai ser. É importante nesse momento, né, traçar os cenários, entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né, ter um pouquinho, né, apesar de, se for em condições normais, se a taxa de juros estivesse por aqui, em condições normais,
Aqui era uma compra absurda. Aqui era uma compra absurda. Aqui era para encher a mão. Ficar ficar com 10% de caixa, 5% de caixa. Aqui é para encher a mão, era para ter enchido a mão. Mas a gente não está nessa condição. A gente não está no mesmo nível de curva de juros, né? Então, por enquanto, a minha decisão junto com o pessoal lá do Infobolso, né, foi ir para o lado mais da cautela e o que talvez esteja barato, levando em conta esse prêmio aí da curva de juros, que não é desprezível, e o próprio Campos Neto falou hoje que é realidade essa curva de juros, não é, como eu posso falar assim, não é imaginação do mercado, não é um exagero, de fato é uma realidade, isso pode acontecer, esses aumentos. Então, vamos ver, esperar um pouco. Acho que a devolvida que a gente fez hoje e o fechamento muito próximo da mínima mostra essa preocupação do mercado com relação à curva de juros. Felizmente, a gente entrou nesse modo de cenário econômico, de mercado, que acaba tirando de fato o apetite por renda variável. Tá? Então, mas como eu disse, se você encontra boas oportunidades, né, e com calma, encontra papéis que estão em forte tendência de alta e que podem oferecer, que nesse cenário possam beneficiar, show de bola, né? Mas esse cenário, né, ele fica um pouco limitado a alguns papéis e a alguns setores, né? Então, precisa fazer bastante o trabalho de stock picking, né? Isso pelo menos vem me consumindo bastante ao longo dessa semana, final de semana também, consumindo bastante esse estudo. Né? E é isso, pessoal, tá bom? Grande abraço, um ótimo final de semana e até mais.